Estudo da Palavra. Muito bem, então. Então é o seguinte, pegue a sua Bíblia aí e abra no livro de Atos, Atos capítulo 9, ok? Atos capítulo 9, e nós vamos entender aqui um ponto interessante. Porque nós vimos semana passada, enquanto você vai abrindo aí a Bíblia em Atos capítulo 10, e nós vamos ler do verso 9 ao 16, nós vimos então, recapitulando bem rapidinho, nós vimos na semana passada que em Gênesis 1:29, Deus deu a dieta original, que era uma dieta vegetariana para o homem. Vimos que em Gênesis 7, verso 2, após o dilúvio, Deus então permitiu comer carne. Porém, havia classificação entre os animais limpos e os imundos. Tanto que entraram lá tantos pares de animais limpos, que foram mais do que os pares de animais imundos, você conhece a história. Então, se já havia classificação entre animais limpos e imundos, e ali, note, não havia ainda o povo judeu, portanto isso não era apenas para o judeu. Obviamente que quando Deus então permite comer a carne de animais, obviamente que seria a carne dos animais limpos, não é? Até fiz aqui uma ilustração, coloquei aqui uma ilustração, uma simbologia. Você tem um carro 0 km, você vai colocar o melhor óleo no motor do carro. Você vai colocar o melhor óleo, ou seja, o melhor fluido ali, melhor dizendo, o melhor fluido de freio. E o melhor lubrificante para o câmbio do motor. Por quê? Porque você quer cuidar daquele seu carro, daquele seu bem. E assim como Deus criou você, que é uma máquina viva, Ele sabe aquilo que faz bem ao seu organismo, e por isso Ele criou exatamente os alimentos que farão bem para o seu organismo e para a sua saúde. Aí nós vimos lá em Levítico capítulo 11, de 1 a 12, Levítico 11, de 1 a 12, nós vimos a classificação entre os animais limpos e imundos, e a lista que Deus disse, olha, desses vocês podem comer, desses aqui vocês não podem comer. Aí nós vimos, então, o texto de Isaías 66, versículos 15 a 17, que aqueles que comem carne de porco, entre outras coisas, não herdarão o reino de Deus. E vimos também que aquele que come esses alimentos imundos que Deus disse e classificou como imundos, Deus compara essas pessoas com pessoas idólatras e que seguem a idolatria do paganismo. Mas aí surgiu algumas perguntas. Vamos lá então para as perguntas. Agora nós vamos ver aqui, tentar resolver alguns probleminhas. Porque olha só, você abriu já em Atos aí, não foi? Quer ver só? Dá a impressão que agora ao ler esse texto, cai tudo por terra aquilo que nós estudamos. E muita gente sincera realmente pensa assim. Uma vez eu estava assistindo televisão, eu não vou citar o nome, é claro, mas eu ouvindo um apóstolo muito famoso aí no meio gospel, ele citou esse texto aqui. Só que ele foi até uma parte do texto. Ele foi até uma parte. E até a parte que ele foi, ele parou e disse, olha, pessoal, aqui Deus mostra que nós não devemos mais ser judaizantes, com esse pensamento de que não podemos comer carne de porco, ou não podemos comer isso, ou não podemos comer aquilo, que agora as coisas são diferentes e tal. E quando eu fui ler o contexto, aí que está a questão, né? Eu vi que não era nada do que ele falou. Mas vamos estudar juntos, eu e você aí, ó, lendo a Bíblia aí. Anote se você não conseguir ler comigo e depois examine por você mesmo. Atos 10, de 9 a 16. Vamos lá então. Já estou aqui, ó, Atos 10, de 9 a 16. Vamos começar a ler. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, olha só, a fim de orar. Estando com fome, olha o que aconteceu. Ó, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas. Ó. Olha agora aqui a aparente contradição com o que a gente estudou lá atrás. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha que interessante. Toda sorte de quadrúpedes, répteis do céu, toda sorte de animais aí que você pode imaginar. Podemos incluir aí crocodilo, cobra, olha só, hein? Que era tudo. Escorpião, barata, rato, podemos incluir isso aí também, porque era toda sorte. Então vamos lá, esse é o primeiro parênteses que eu quis colocar.
Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Olha agora, hein? Levanta-te, Pedro, mata e come. E agora, hein? Como que nós vamos entender agora esse texto em comparação com o que nós estudamos lá atrás? Verso 14, olha. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Alguns dizem assim, Pedro disse isso porque era judeu. Mas você se lembra lá atrás que lá no dilúvio, quando não havia judeu, já havia classificação entre animais limpos e imundos? Mas vamos ver aqui mais aqui o contexto, olha. 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E olha o verso 16 terminando. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, repetindo aquela história verídica que eu contei, eu estava outro dia em casa vendo um programa, isso quando eu estava retornando para Jesus e para a igreja, né? Eu fiquei um tempo afastado, e aí eu assistindo esse programa, um apóstolo famoso aí no meio gospel, fez uma pregação em cima desse texto, e parou no verso 16, parou ali, e disse: olha, tá vendo, pessoal, aqui Deus disse para Pedro: Pedro, não seja judaizante, Pedro, esqueça esse negócio de não comer carne de porco, ou não comer isso, ou não comer aquilo. Mas eu tinha aprendido que não era assim. E aí eu fui ler o restante, como eu já falei para vocês. E é assim que nós temos que fazer, pessoal. A Bíblia fala que é regra sobre regra, preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Comparando coisas espirituais com coisas espirituais, ou seja, deixando que a Bíblia se explique por si mesma. Porque você há de concordar comigo que Deus não é autor de confusão. Portanto, a Bíblia não pode estar em contradição. Não é verdade? A Bíblia não pode dizer uma coisa em uma parte dela e dizer outra em outra parte. Satanás também citou as escrituras para Jesus. Lembram-se lá em Mateus capítulo 4, sobre a tentação? Satanás disse o que é para Jesus? Está escrito, olha, citou o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e não tropeçarás em nenhuma pedra, perdão. E eles te sustentarão em suas mãos. Não é? Eles te protegerão. Ou seja, se você se atirar daqui, os anjos vão te guardar. Só que Satanás ele pulou o quê? Pulou aquele pedacinho que diz assim, ó, para que te guarde em todos os teus caminhos. Olha lá, porque Satanás sabia que os caminhos de Jesus não eram os caminhos de Satanás. Mas aí Jesus fez o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos usar o também está escrito, porque ao ler até o verso 16, dá a impressão que caiu tudo por terra o que estudamos lá atrás, acerca do que pode se comer e do que não pode se comer. Dá a impressão que aqui você pode comer de tudo mesmo. Mas aquele primeiro parênteses que eu abri, lembram-se? Toda sorte de répteis, toda sorte de quadrúpedes. Então havia também morcego, vamos lá. Havia também cobra, havia também lagarto, havia tudo que você pode imaginar. Aí você vai dizer, não, mas aí também não vou poder comer. Ué, mas não havia tudo isso lá? Ah, então nós vamos entender agora aqui o contexto. Atos, capítulo 10, verso 17. Atos 10, 17, olha só. Enquanto Pedro estava perplexo, olha aqui o detalhe das entrelinhas, sobre qual seria o significado da visão. Vocês estão vendo aqui, ó? Pedro não teve certeza e não teve o entendimento certo de que realmente aquela visão era literal. Ou seja, literal no sentido de que a partir dali poderia se comer de tudo, não. Ele estava pensativo porque ele entendeu que havia um significado espiritual por detrás daquele texto. Vamos repetir o verso 17, olha. Quer dizer, se eu parar no 16, aí tudo bem. Mas e a continuação? Vamos repetir o 17? Atos 10? Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Veja. Eis que os homens, agora nós vamos entender, ó. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então nós percebemos aqui no verso 17 que Pedro estava confuso. Não é verdade. E qualquer pessoa, por mais teólogo que ela seja, ela terá que admitir que não é verdade que Pedro entendeu que realmente, lendo até o verso 16, Deus então agora tinha liberado o uso e consumo de carnes imundas. Não é verdade. Vamos ter que admitir que nesse contexto aqui realmente não é verdade isso que as pessoas dizem por aí.
Mas agora nós vamos entender o verso 18. Ou melhor dizendo, o verso 18 nos dará a resposta. Olha o verso 18, ou melhor dizendo, o verso 28, perdão. 28, olha. Atos 10, capítulo 10, verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus, agora Pedro dá o significado da visão. Olha aqui, ó. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Percebeu? Olha que interessante. Então, Pedro aqui no verso 28, porque no verso 17 ele ficou confuso e ele estava pensativo, qual seria o significado dessa visão? Quando chega no 28 e ele entra ali na casa de Cornélio, ele já tem realmente a conclusão do significado da visão. Então Pedro agora explica que aquela visão, na verdade, se aplicava o quê? Não aos alimentos. Não aos alimentos, mas ao fato de classificarem os gentios de imundos. Porque os judeus classificavam o povo gentil como imundos. Como pessoas que não tinham parte com os oráculos que Deus deu ao povo judeu. Porque agora o evangelho deveria ser pregado a toda a raça. Todos seriam agora iguais perante Deus. Isso é a essência da nova aliança, no que se refere a essa questão. Porque muitas pessoas sinceras dizem assim, não, nós estamos na nova aliança. Mas a essência desse contexto aqui, no que se refere à nova aliança, é isso aqui. Não era comer os animais imundos, não. Então está muito claro aqui, pessoal. Então nesta visão, Deus quebra a barreira racial. Pedro está agora aberto aos gentios. A visão tem que ver com o fato de que, através da cruz, todas as barreiras entre as pessoas foram removidas. Então esse é o significado. Tá vendo só? Há muita gente sincera que pensa assim, puxa, posso comer de tudo. Porque a visão de Pedro trazia tudo que é tipo de alimento ali, não é? Digamos assim. Mas ali também tinha barata, morcego, rato, cobra. A pessoa vai dizer, não, aí também não é, mas tinha tudo. Mas você vê que quando você lê o contexto, quando você deixa que a Bíblia se explique por si mesma, e você é honesto com a Bíblia, você entende realmente o que ela quer dizer. A visão não se tratava de alimentos em si, mas de mostrar que os gentios não eram para serem considerados imundos, porque todos agora seriam iguais perante Deus. Está muito claro isso aqui para você, amém? E para terminar, mais uma pergunta aqui, na semana que vem a gente continua, tá certo? Mais uma perguntinha aqui. Jesus afirmou que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Essa daqui é muito interessante. Por que tanta ênfase à saúde, irmão Alexandre? Por que tanta ênfase? Se ele afirmou lá, não é o que entra pela boca que contamina. Vamos lá então entender? Anote aí e leia os textos depois, tá? Que eu vou mencioná-los e você depois leia os textos aí, ó. A passagem em consideração encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 18 a 20. Que assuntos são aqui abordados? Primeira pergunta, ó. Quais os assuntos são abordados em Marcos 7, verso 18 a 20? Primeiro ponto que deve ser levado em consideração. O Novo Testamento claramente afirma: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai a Deus no vosso corpo. Então está claro para você isso? Ok. Isso está em 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Então está claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Outro, se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Está claro isso para você? 1 de Paulo, capítulo 3, verso 17. Continua. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Está claro para você isso? Muito bem. Vamos agora para um pensamento. As escrituras são coerentes, ok? Elas não dizem num lugar que devemos ser muito cuidadosos com o que comemos ou bebemos, e em outro lugar que podemos comer e beber de tudo. Ok? Ficou claro isso? É claro isso, é óbvio? Muito bem. Vamos então resumir o que Marcos capítulo 7, lembre-se que o texto está em Marcos 7, de 18 a 20.
Vamos resumir ele na sua globalidade, então. Vamos lá. Primeiro ponto a analisar. Os fariseus possuíam leis muito rígidas acerca da purificação cerimonial. Olha aqui, ó. Agora a gente vai começar a montar o quebra-cabeça. Isso é um fato. Contra fatos não existem argumentos. Eles eram rígidos nessas leis que se referiam à purificação cerimonial. Eles, por exemplo, acreditavam que se tocassem num gentil, olha aqui, ó, talvez você não sabia disso. Não é? Você é uma pessoa sincera, tudo bem, é isso, Deus entende isso. Talvez você não sabia, mas agora você está sabendo, veja. Se eles tocassem um gentil, não um judeu no caso, eles criam, não é? Que eles ficavam que imundos. Se tocassem um gentil, seja no mercado, ou fosse no mercado, ou fosse em praça, se tornavam imundos. E outra coisa também, todos os utensílios de cozinha, como panelas, copos e pratos, pode estudar que isso é fato. Entre eles, lá da época, deveriam ser lavados completamente, com o medo de que os gentios tivessem tocado neles, e por isso os pudessem contaminar. Aonde está isso? Marque aí e leia, tá certo? Para você conferir, para ver se o que eu estou falando é verdade. Marque aí e leia depois, ó. Marcos, capítulo 7, do verso 1 a 5. Marcos, capítulo 7, do verso 1 a 5. O assunto aqui então discutido, queridos ouvintes, em Marcos capítulo 7, não se refere às leis de saúde, no sentido do quê? De poder comer animais de qualquer espécie, porque o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Não. Mas tratava da tradição dos anciãos. Quer ver? Ó, Marcos 7, verso 5. É um texto curto aqui, ó. Esse aqui dá tempo da gente ler. Olha o que diz Marcos capítulo 7, verso 5. É sobre a tradição que está falando aqui. Ó. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos sem lavar? Ou por lavar, olha lá. É isso. Não se trata dos animais que poderia se comer ou não, mas da tradição no que se referia a lavar as mãos antes de se comer. Os fariseus acreditavam, por exemplo, que se a pessoa não lavasse as mãos antes de comer, seria contaminada pelos gentios. A questão, meus amigos, é clara. A questão aqui não tinha nada a ver com o que a pessoa comia, mas com a maneira como ela comia, sem lavar as mãos. Não se trata aqui, portanto, de nós revogarmos as leis da saúde claramente dadas por Deus, porque nos ama e sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ele sabe aquilo que faz bem para ir dentro deste corpo, que é uma máquina viva, como você que tem o seu carro e coloca o melhor óleo no motor do seu carro. Mas se trata sim de rejeitar a ideia da contaminação cerimonial, que imaginavam que acontecia ao tocar nos gentios, pessoal. E termina então aqui. Neste caso, neste contexto, veja, neste contexto, ou seja, o contexto agora vai nos dando essa explicação. Nada, então, analisando o contexto, nada que vem de fora, né? Analisando o contexto, então fica claro que nada que vem de fora pode produzir contaminação ou pecado. Então daí agora eu vou entender. O que contamina não é o que entra, mas o que sai. Você entendeu? Ou seja, todo pecado resulta da onde, pessoal? Se nada que vem de fora pode produzir contaminação ou pecado, se referindo àquele texto, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, então todo pecado resulta da onde? Da mente. Porque com a mente nós servimos ao Senhor. E é na mente que há a batalha entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás. E os judeus, eles rejeitavam os mandamentos de Deus, porque eles mantinham essa tradição. E assim eles excluíam os demais. Basta você ler Marcos 7, verso 9. Ó, Marcos 7, 9. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. E no versículo 19, não é? Existem traduções ainda mais interessantes. Algumas traduções no versículo 19 vêm da seguinte forma, ó, purificando todos os alimentos. Algumas traduções vêm assim, purificando todos os alimentos. Ou seja, a palavra aqui do grego é broma, ou seja, nenhum alimento é cerimonialmente impuro, se você lavar a mão ou não. Nenhum alimento vai ser cerimonialmente impuro, lavando a mão ou não para consumi-lo. Nenhum alimento traz dentro de si o pecado, ou dentro de si o pecado. Não é de fora, mas de dentro que o pecado surge. Mateus 7, verso 21.
Olha lá, Mateus 7, verso 21. Porque de dentro do coração dos homens. Olha o contexto. Muitos não leem esse texto aqui. Só leem aquela parte inicial. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios e o quê? Os adultérios. Jesus não falou da carne dos animais imundos aqui. Porque estas eram carnes imundas que não deveriam ser ingeridas. O assunto de Marcos capítulo 7, então, para terminar, não se refere, de maneira alguma, à utilização de animais imundos como alimentação, mas da contaminação cerimonial que era provocada pelo tocar nos gentios ou nos utensílios por eles usados. Vamos orar. Pai amado e bondoso Deus, dai-nos sabedoria para entender a Tua palavra e deixar que ela se explique por si mesma. Dai-nos honestidade de coração para aceitá-la como ela é. Independente de placa de igreja, ó Pai, que vivamos a verdade que o Senhor quer que vivamos. E que sejamos sinceros e humildes ao aceitar realmente o que está claramente ensinado nas Escrituras.